A Comissão da Verdade, Vladimir Herzog, conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek, morto num acidente de carro em 1976, foi assassinado pela ditadura militar. E como você percebeu, a gente está tendo o prazer de receber mais uma vez o vereador Ricardo Yang, do PPS. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Vereador, JK foi assassinado? Foi. Acabamos de declarar publicamente, em função das evidências colhidas pela Comissão da Verdade da Câmara Municipal, de que não restam dúvidas de que houve um assassinato e mais. Não foi um assassinato fortuito, e sim um assassinato orquestrado pela Operação Condor, que era uma operação muito mais ampla que reuniu as forças de repressão da América do Sul, do Cone Sul, junto com a CIA nos Estados Unidos, que também vitimou o chanceler chileno Orlando Letelier. Quem tinha interesse na morte dele, vereador, e por quê? Havia uma grande tensão no governo entre a linha dura e o Geisel, o grupo do Geisel, que queria uma distensão lenta e gradual. No entanto, havia necessidade de se fazer o sucessor. E o sucessor, que era o presidente Figueiredo, então o chefe do SNI, era uma espécie de composição que a linha dura, que a linha da distensão estava fazendo com a linha dura, fundamentalmente em função das demissões que o Geisel havia efetuado do ministro do Exército, Silvio Frota, e do Ednardo Dávila, comandante do Exército em São Paulo, depois da morte do Herzog e do Manuel Fiel Filho. Então havia necessidade de se fazer uma sucessão militar, uma sucessão que havia um acordo e havia um civil que poderia atrapalhar isso, porque haviam forças tanto dentro do Exército como, e fundamentalmente, entre os civis que começavam a querer trazer de volta o Juscelino para ser o candidato civil. E foi nesse quadro, então, que a Operação Condor começou a ver ameaças às ditaduras do Cone Sul e resolveu eliminar aqueles candidatáveis, vamos dizer assim, ou que poderiam ofuscar as sucessões militares nos seus respectivos países. Vereador, vocês apresentaram um relatório de 29 páginas, isso com indícios, testemunhos, contradições e controvérsias. Como é que foi colhido esse material? Quantas pessoas foram ouvidas para chegarem a essa conclusão? Foi um trabalho de um ano conduzido pelo nobre vereador Gilberto Natalini, com muita determinação. Todos nós sabemos que o vereador Natalini foi uma das vítimas da ditadura militar e ele sente que uma das contribuições que ele pode dar é restituir a verdade durante esse período sombrio para a história do país. A comissão ouviu diversos testemunhas, ouviu os motoristas, o motorista do ônibus que teria se alegado que o ônibus teria batido no Opala do ex-presidente e provocado o acidente, ouviu-se os motoristas da carreta que foi abauroada pelo Opala e da carreta que estava logo atrás, se ouviu a peritagem, se ouviu os médicos que fizeram os 2 exames legistas, se ouviram as testemunhas que estavam lá no momento do acidente. E a grande vantagem da Comissão da Verdade é que ela não obedeceu às burocracias tradicionais das investigações oficiais, seja de Ministério Público, seja da Polícia Federal, seja do próprio Exército na época, e conseguiu trazer todas as evidências que tinham sido colhidas de forma independente por diversos desses órgãos, somando-se a depoimentos contundentes de pessoas que estavam presentes e ainda estão vivas em relação ao ocorrido, e cruzamos os dados. Quer dizer, eu acho que o grande trabalho da comissão foi esse cruzamento de dados e não há dúvida, todas as evidências estão aí de que houve Vereador, um assassinato. Ao repórter Vinícius Rocha, um depoimento que, com base nessa conclusão do trabalho da Comissão da Verdade, nós vamos reproduzir na segunda edição do Jornal da Câmara com o Marcelo Miura. Ao repórter Vinícius Rocha, este motorista declarou que a vida dele nunca mais teve paz. O senhor deve ter acompanhado esse trabalho que a TV Câmara fez. Eu queria, na verdade, avançar
além dessa pergunta que envolve a posição do motorista e ele ter dito que ele ofereceu uma mala, foi oferecida uma mala com dinheiro para que ele assumisse a culpa no acidente que matou o JK, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse processo de ruptura dentro do regime militar. Uma banda a favor da distensão, a favor da flexibilização que haveria, por exemplo, com o restabelecimento do pluripartidarismo em 1979, e uma banda mais na linha dura do regime, ainda no escopo do AI-5, que está para completar 45 anos. Perfeito. Havia uma grande tensão dentro do regime. Inclusive, no depoimento que o ex-governador Paulo Egídio Martins prestou à Comissão da Verdade, ficou bastante claro que, inclusive, ele, o ex-governador Paulo Egídio, era uma espécie de figura civil dentro dessa estrutura maior, como linha de apoio às forças que queriam a distensão política contra as forças que queriam a radicalização do regime, conforme ocorreu no Chile com o Pinochet. Pois bem, o grande embate entre essas forças se deu exatamente em 75, 76. Com a morte do Herzog e depois do Manuel Fiel Filho, houve o confronto. O confronto se deu através das duas demissões que abalaram o regime e a estrutura militar. Mesmo assim, as forças de repressão continuaram a atuar e quase que revidando essa tentativa do Geisel de vencer a linha dura, ela continua atuando. E aí houve o estouro da célula onde o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil se reunia naquele assassinato em massa, porque praticamente foi dizimado o comitê inteiro do PCdoB na Lapa, e houve outro trabalho da Comissão da Verdade muito interessante, exatamente, que foi o depoimento do Sérgio Guerra. Exatamente. Então, em 76, nós estamos falando de 76, Juscelino foi assassinado em 76. Então, as forças da repressão estavam sem controle ainda e operando, né? E foi isso que aconteceu. Para que nossa audiência entenda exatamente qual o papel desse motorista de ônibus que é chave, o motorista de ônibus estava à esquerda e o Opala do Juscelino estava à direita. O ônibus ultrapassou o Opala. O Opala, portanto, estava mais lento do que o ônibus. Daí, alguns minutos, o Opala ultrapassa o ônibus pela direita, em grande velocidade, atravessa a frente do ônibus, não faz a curva e colide com a carreta que vinha em sentido contrário. As forças da repressão quiseram incriminar esse motorista de ter batido no Opala e daí então o motorista teria se desgovernado e atravessado o canteiro. Todas as evidências mostram que isso não ocorreu, inclusive os passageiros que estavam dentro do ônibus naquele final de tarde. E como esse era o ponto falho da tese das forças de repressão, tentaram subornar o motorista, enviaram repórteres, na verdade, oficiais da ditadura, da repressão, travestidos de repórteres, para subornar o motorista. Ele não aceitou e foi ameaçado diversas vezes e não teve mais paz. Eu acredito que, inclusive, essa pessoa que teve uma atitude cidadã e heróica passará a ter paz com essa revelação da Comissão da Verdade. Obrigado ao senhor, vereador Ricardo Yang. Vamos voltar a falar nesse assunto, um trabalho realmente muito importante do ponto de vista da perenidade que esse trabalho tem na questão histórica, no recontar a história. A gente vai voltar a falar sobre esse trabalho e hoje, no Jornal da Câmara, na segunda edição, nós vamos mostrar este depoimento colhido pelo repórter Vinícius Rocha com este motorista que disse que depois do acidente que resultou na morte do presidente Juscelino Kubitschek, ele nunca mais teve paz. Obrigado ao senhor, valeu pela atenção conosco, vereador. Muito obrigado, Wagner, Adriana. Obrigada, vereador. Boa tarde.